Alô, amigos do canal, a vocês que estão acompanhando aqui o nosso projeto de construção. E hoje eu vou falar um pouquinho da primeira fiada e falar um pouco do espaçamento entre os tijolos. Porque assim, cada tijolo, ou seja, cada fábrica que você trabalha, que você vai adquirir os teus tijolos, eles aceitam um máximo de espaçamento entre os tijolos. Então, tem fábrica que esse anel é menor, tem fábrica que ele encaixa perfeitamente. Então aqui agora você vai ter algumas dicas de como saber o espaçamento máximo entre os teus tijolos para que ele não dê diferença nas próximas fiadas. Então vamos lá. Eu vou precisar aqui de uma superfície plana, totalmente lisa, para o tijolo não ficar movimentando. Eu vou precisar aqui de uma régua de alumínio ou um pedaço de sarrafo, que você certifique que ele está bem reto. Então vamos lá. Eu estou aqui com 3 tijolos da empresa que eu adquiri. E aí, qual é o espaçamento máximo entre os tijolos? Então vamos lá. Vou mostrar aqui algumas formas. Eu estou aqui com 2 ferramentas improvisadas, um gabarito de 2 milímetros. Será que esse tijolo aceita 2 milímetros? Eu estou aqui com um cartão desse sem utilização já, cartão de crédito, débito, isso aqui de um convênio, enfim. Mas eu posso estar utilizando outras ferramentas e esse cartão ele tem 1 milímetro. E aí, será que o meu tijolo aceita 2 milímetros? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pego os 2 tijolos. Vamos deixar aqui com 2 milímetros. 2 milímetros. Acerto o tijolo nessa superfície plana. Alinho ele direitinho. E eu tenho aqui o tijolo com 2 milímetros. Agora, eu venho com o tijolo imediatamente em cima. Nesse caso do meu tijolo, a primeira coisa que eu já identifico que ele não deu encaixe com 2 milímetros. Se eu fizer a primeira fiada, utilizando os 2 milímetros, depois da terceira, quarta, quinta fiada, eu já terei problema. E como que eu faço para ver isso também? Eu posso colocar os dedos aqui dentro e certificar a parede. O tijolo de baixo, nitidamente, eu sinto que ele está fora do local. Esse tijolo aqui é tão bom e a superfície estando lisa, que se eu fizer um movimento de encaixe, eu já chego no meu limite máximo. Que no caso do tijolo que eu utilizei aqui, apenas 1 milímetro. Se você olhar aqui por cima, se eu colocar um espaçamento maior do que isso, eu terei problema depois. E eu não posso deixar ele muito próximo também, que eu preciso de ter aqui uma junta de dilatação. Então, no meu caso aqui, 1 milímetro. Agora eu vou mostrar com a junta de 1 milímetro. Então eu venho, coloco o meu gabarito aqui, digamos assim, aproximo os tijolos, faço um alinhamento deles aqui. Percebe a minha junta de dilatação aqui, máxima, que seria 1 milímetro. Então eu não posso assentar, no caso desses meus tijolos, com um espaçamento maior do que isso, senão os encaixes eles não vão batendo a hora que chegar um pouco mais acima. Vamos ver aqui com 1 milímetro. Pode ver, o tijolo já não dança e ele teve um encaixe perfeito. E quando eu coloco as mãos aqui dentro, eu vejo que a parede do tijolo está alinhado, a parede do tijolo de baixo, o interno, né, está alinhado com o tijolo de cima. Então, essa é a minha junta máxima de dilatação, que o tijolo aceita. Reforçando, tem empresa que aceita 2 milímetros, algumas até 3, e o que vai definir essa junta máxima que eu tenho aqui, esse espaçamento máximo que eu tenho aqui, é o encaixe dos anéis. Se eu deixar aqui, por exemplo, desse jeito aqui, se fosse um tijolo que aceitasse um espaçamento máximo de 3 milímetros, aqui ele, ó, não encaixa. Ele já não encaixa.
E a partir do momento que eu chego para 1 milímetro, o próprio tijolo já fez o encaixe perfeito. Então segue essa dica aí para você ver o espaçamento ideal do seu tijolo, daquele que você comprou, para você não ter surpresas aí quando você chegar da terceira, quarta, quinta fiada. E se você não tomar cuidado com isso, daqui a pouco você vai ter que começar a desgastar esses anéis, e isso influencia o quê? Como a gente utiliza os tijolos para vedação, se eu quebro esses anéis, aí o que que acontece? Eu tenho uma fragilidade do tijolo, a ponto que se houver com uma força lateral, corre o risco, como ele não tem o anel, dele deslocar para cá ou para cá, e eu tenho certeza que ninguém quer isso na sua construção. Dá o joinha, vamos aumentar essa visualização, inscreve no canal, teremos aí outras dicas bem rapidamente para aumentar o conhecimento aí desse método construtivo.